Imagem com a faixa atravessada no centro. Essa aqui está apresentando um pequeno ganho para a parte de cima, tá? E perca total da parte inferior, tá? Então aqui é uma característica de defeito no vertical. Temos dois fatores a apresentar. Uma linha na horizontal sempre vai representar defeito no vertical, tá ok? Então temos características onde pode ser falta de alimentação, o vertical pode não estar recebendo a alimentação correta, a alimentação dele está na faixa de 26 volts aproximadamente. Pode ser o capacitor de ressecados ou diodo em fuga, pode acrescentar esse defeito, mas a grande maioria das vezes o vertical só vem uma linha atravessada, tá certo? Então a área do vertical que você tem que identificar é a área que esteja próxima do número do horizontal. Se vocês recordam, eu falei que o horizontal sempre vai estar um número na frente do vertical. Se o horizontal é 400, o vertical vai ser 300. E assim por diante. Se 500, então é 400. Então, nesse parâmetro aqui, eu tenho que identificar qual é a área do vertical através do endereço dele. Se caso eu não conheça o componente que represente o vertical. Pode haver com aparelhos que sejam transistorizados, como existem os mais novos ainda, e como pode ser também circuito integrado. Então, para eu identificar com maior facilidade, eu parto para o endereço, onde o endereço sempre é referente a um número a menos que o horizontal, tá ok? E o horizontal já fica fácil, porque o transformador, que é o playback, ele sempre representa com maior destaque dentro da televisão, tá ok? Então eu vou procurar aqui com vocês a linha de destaque, que seria o vertical. Aqui eu estou com a placa no sentido que eu possa olhar ela por baixo, para identificar os setores. Deixa eu posicionar ela aqui de uma forma que dê para vislumbrar com mais facilidade e mais nitidez. Então vamos ver aqui como podemos identificar os setores. O horizontal, como eu falei para vocês, sempre vai representar pelo transformador, tá? E o transformador desse televisor aqui o código é 700, aqui ó, 700, tá? Já foi visto em alguns outros quadros, mas aqui, 700. Então, com certeza, o vertical vai ser no número a menos do que ele. Então, vai ser na linha 600. Então, vamos procurar a etapa 600. Então, eu tenho uma linha de 600 aqui, se vocês podem visualizar, tá ok? Vamos colocar na posição. Aqui eu tenho controle altura do vertical, já está identificando já, centralizador do vertical. O vertical sempre vai ser representado como, se é 701 o horizontal, a etapa horizontal do transformador, o vertical vai ser o 601, que vai ser o integrado. Esse aqui é integrado, tá ok? Ele está sendo integrado. Eu fiz uma simulação onde eu desconectei o pino de um dos pinos de alimentação dele, eu desconectei, tá? Só para simular aquela visualização, para vocês saberem que naquela linha horizontal sempre vai representar o defeito no vertical. Então eu vou fazer a reconexão de novo aqui e falar para vocês o seguinte: esses defeitos que eu simulo aqui são apenas para indicar o setor, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de identificar a área que ele tem que manusear, efetuar a manutenção. Porque a manutenção, você identificando a área de manutenção, não precisa ser explicado o defeito para você, e sim apenas identificar o setor que você tem que mexer. Se você particionar a televisão em 4 partes, você vai visualizar a etapa do horizontal e fonte, tá ok? A etapa horizontal e fonte, a etapa do FI, que seria a parte de recepção, e a parte de controle, que seria o microcontrolador, tá ok? Então nesse ponto aqui eu já dividi a televisão em 4 partes, onde eu pude vislumbrar a cada setor com um defeito. Então, se eu tenho inoperância do televisor, eu vou visualizar as duas áreas que poderiam me parar esse televisor, que seria a fonte e a etapa horizontal. Se eu tenho essa característica de uma linha de retraço, uma linha atravessada no meio do televisor, que representa uma linha horizontal, então eu já sei que é a etapa vertical. Se eu não tenho recepção no televisor, se a televisão não está recebendo sinal, então eu não vou procurar outro setor a não ser o varicap dela, que os televisores hoje trabalham no varicap, o Seletronic, né?
Então, na realidade, eu vou deter sobre ele. A partir dele que eu posso avançar e chegar a outro componente, que é o microprocessador, que também faz a linha de interpretação de sinal, tá ok? Então, mas antes de condenar o micro, eu não posso condenar o micro sem ter uma definição se o varicap tá ok, tá? Deixa eu colocar aqui na posição e visualizar se aquela ressolda que eu fiz, que foi só para representar, normalizou o TV de novo. E aquilo é só, eu cortei uma linha da alimentação dentro só para demonstrar o que acontece se caso falte essa linha de alimentação ou se apareça uma linha na horizontal. Então, normalizou o televisor, tá ok? Eu só fiz aqui uma representação para identificar. Uma linha na horizontal representa o defeito no vertical.